Olá, tudo bem? Bom, todos nós sabemos que a saúde mental está no centro dos desafios do nosso tempo. E por isso, hoje o nosso podcast Controle Externo Especial Saúde vai falar sobre saúde mental, em relação também à campanha Janeiro Branco, que trata esse tema tão importante. E para isso, eu estou aqui muito bem acompanhada de uma especialista, Fernanda Cade. Seja muito bem-vinda ao Controle Externo, é um prazer tê-la aqui. Obrigada, Karen. Eu agradeço o convite. É uma honra sempre para mim falar sobre esse assunto, saúde mental. É um assunto que vem ganhando uma importância muito grande, né? Principalmente pós-pandemia. Esse assunto vem tomando aí muitos debates. Sim. E eu espero poder contribuir um pouquinho com esse programa. Com certeza, Fernanda Cade, que é, a gente sabe, diretora de Saúde e Assistência Social do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e recentemente ganhou 2 prêmios extremamente importantes, um deles até o mais importante do nosso país em relação à saúde mental. Queria que você falasse brevemente desses 2 prêmios que você recebeu, Fernanda. O primeiro prêmio, eu fui finalista como embaixadora de saúde mental, é um prêmio nível nacional, que engloba iniciativa privada, órgãos públicos, e o tribunal ele foi o único órgão público a estar entre os finalistas. Eu compus a categoria de embaixadora de saúde mental do Vitude Awards. Legal. E foi muito interessante, porque eu estava ali junto com os gigantes do mundo corporativo, que a gente sabe que é uma outra realidade, sim, que a gente sabe que tem um orçamento voltado para a saúde mental muito mais robusto do que o que nós temos no setor público, né? Eles já estão um pouco mais à frente de nós. Mas para mim estar ali foi muito significativo, principalmente na categoria embaixadora de saúde mental, que é aquela pessoa que conseguiu trazer o debate dentro da sua instituição de saúde mental e conseguiu influenciar pessoas, influenciar projetos. Ótimo. Então isso para mim foi um grande significado, teve um significado muito importante, para eu ter a ideia assim, eu estou no caminho certo, né? Com certeza. E o segundo prêmio, que aí foi o prêmio mesmo de terceiro colocado, que foi um prêmio Inovatio do IRB, que é o Instituto Rui Barbosa, que premiou as iniciativas inovadoras de todos os tribunais de contas do Brasil. Né, a gente ficou em terceiro lugar de 146 projetos. Olha que legal. E também foi muito legal a gente estar dentre esses 3 vencedores, porque, na verdade, muitos projetos ali tinham relação com a atividade fim dos tribunais de contas. E a gente estava ali com o nosso projeto Brigada em Saúde Mental, que é um projeto voltado para o acolhimento, para o reconhecimento do adoecimento mental dentro da instituição e para a promoção da saúde mental dentro da instituição. Que legal, né, que o tribunal está olhando, né, sim, com uma visão tão futurista, né, tentando, sim, abraçar e cuidar dessa causa. Porque o tema saúde mental, a gente tem notado que é um tema que tem ganhado muito espaço e relevância em todos os lugares, em todas as instituições. E aí eu queria te perguntar por que esse tema tem ganhado tanta relevância. O que você sente no dia a dia, trabalhando com isso, trabalhando perto das pessoas e discutindo esse tema? Por que cresceu tanto, Fernanda? Eu acho que é uma série de fatores, né, que a gente precisa citar aí. Eu acho que vem desde essa sociedade hoje do alto desempenho, né, as pessoas precisam estar sempre performando. Todo mundo precisa estar sempre performando, tem que estar sempre postando na rede social que eu consegui isso, eu consegui aquilo. E você passa a entrar numa competição que é até meio velada, né? Você olha para o Instagram do outro, nossa, mas como que ele consegue fazer tudo isso? Ele consegue porque eu não consigo. Exato. Você começa a entrar sem perceber muitas vezes. Sem perceber, né? É inconsciente até, né? Eu acho que tem esse fator. Tem o fator também das relações interpessoais que elas foram se distanciando, principalmente no período pós-pandemia. Hoje a gente fala muito mais por WhatsApp, por rede social, do que as relações pessoais mesmo. Houve a pandemia, que teve o isolamento social, que teve o medo das pessoas, o medo da doença, do desconhecido, daquele vírus que ninguém conhecia muito, exatamente, a insegurança, o luto, porque muita gente perdeu familiares, e aí lidar com esse luto, né? E então eu acho que hoje a gente vive um momento muito difícil em relação a isso, porque a pandemia passou, mas os efeitos dela ainda ficaram, né? E hoje a gente vê o debate da saúde mental, e o Brasil, eu acho que ele não está muito à frente disso. Eu acho que, pelo contrário, o debate aqui no Brasil
começou um pouco depois, né? Vem à tona agora pós-pandemia. Mas é um debate que já vinha sendo falado, porque isso não é pós-pandemia, vem sendo um processo que se agravou na pandemia, né? A pandemia trouxe só colocou à tona, luz, né? Exato, trouxe à tona e as pessoas ficaram mais sensibilizadas a tudo isso. O problema ele já existia, só que ele veio à tona com a pandemia e com o isolamento social. Sim, e quando nós falamos sobre saúde mental, Fernanda, é um leque muito amplo. Quais fatores entram, que a gente pode considerar fatores que se encaixam na saúde mental? A saúde mental, quando a gente fala em adoecimento mental, é um conjunto de sintomas que causam um prejuízo funcional para as pessoas, um prejuízo funcional, um prejuízo interrelacional. Então, às vezes as pessoas têm alguns sintomas, mas que eles são breves. E aí é uma resposta ao estresse diário e ao estresse cotidiano, e está tudo bem, todos nós passamos por isso. Sim. Quando a gente começa a falar em adoecimento mental, é diferente. Esses sintomas todos, eles permanecem por um tempo e eles começam a prejudicar a funcionalidade do indivíduo. Ela começa a me prejudicar no trabalho, no desempenho escolar para os mais jovens. E aí a gente já começa a ter que prestar um pouco mais de atenção nisso e colocar um pouco de luz nisso. Mas hoje também, o que acontece? As pessoas estão buscando a identificação de diagnóstico. Sim, tudo então, tem um diagnóstico hoje, exato. É impressionante, né? E você faz teste pela internet. Olha, veja se você tem TDAH. E a pessoa vai na internet, faz um teste lá e fala, nossa, eu tenho TDAH. E não é bem assim, né? A gente precisa de um profissional qualificado para fazer diagnósticos. Conjuntos de sintomas podem repercutir em um diagnóstico, mas isso a gente não pode banalizar. A gente não pode tornar também isso, nossa, eu tenho TDAH, eu tenho TEA, porque eu fiz um teste na internet. Isso infelizmente virou um mercado para algumas pessoas, né? Então ter um rótulo, ser rotulado por um teste breve desse, sem uma atenção especial, porque as pessoas também ganham dinheiro com isso. A gente tem observado isso dentro de escolas, enfim, dentro de instituições também. Uma coisa que nos preocupa, né? As pessoas, nem todo mundo, infelizmente, tem essa cultura, esse olhar, esse discernimento para saber que algum transtorno está acontecendo. Quem não tem capacidade, quem não tem esse conhecimento, Fernanda, como é que está o SUS hoje para atender essa demanda de saúde mental? O SUS hoje, depois da reforma psiquiátrica, lá em 2001, ele foi reestruturado, né? Então hoje o SUS, na área de saúde psicossocial, ele trabalha em rede. A reforma psiquiátrica veio para tirar aquele modelo hospitalocêntrico em que a pessoa acometida de um transtorno mental, ou que sofre de um adoecimento mental, ela ficava isolada, ela era alijada da sociedade e ficava fora, sem autonomia, dentro de um hospital psiquiátrico. Sim. Então a reforma psiquiátrica veio para mudar isso, e aí constituiu uma rede de atenção à saúde psicossocial dentro do SUS. Né? Essa rede ela é capilarizada, e aí a principal porta de entrada para o SUS, para isso, seriam as UBSs, que são as Unidades Básicas de Saúde, e também tem a Estratégia de Saúde da Família, que também é uma porta de entrada, e temos os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que diversos segmentos, tem para álcool e drogas, tem o geral, tem para adolescentes e o infantil. Então, essas são as principais portas de entrada para a rede de atenção psicossocial do SUS. A despeito disso, os hospitais gerais, eles também precisam prever alguns leitos específicos para a saúde mental dentro do próprio hospital geral. E depois disso, ele é encaminhado ali dentro do próprio sistema do SUS para o tratamento adequado. Né? O tratamento hoje dentro do SUS não prevê, como antigamente, o alijamento dessa pessoa da sociedade. Não. Hoje, o objetivo principal do tratamento no SUS é a reinserção dessa pessoa na sociedade, a recuperação da sua funcionalidade, né, a recuperação da sua autonomia, e que ela consiga conviver dentro de um tratamento que prevê uma multifuncionalidade, vários profissionais atuando, não só um psicólogo, não só um psiquiatra, mas sim com oficinas, com tratamentos terapêuticos em grupo. Então,
o modelo hoje que está no SUS, ele é um modelo que tende a dar muito certo, né? A gente ainda encontra algumas dificuldades, né? Como o Brasil, ele é um local que a densidade demográfica dele varia muito, então tem locais que a gente consegue um atendimento de forma mais fácil, tem locais que, dependendo de como está ali a distribuição, a gente não consegue esse atendimento, esse acesso tão fácil da população. Sim. Então, isso é uma questão, a distribuição dessa rede, é uma questão que precisa avançar. A capacitação de profissionais também. E profissionais capacitados muitas vezes não querem ir para essas regiões remotas, a gente sabe. Muito distante, às vezes não tem qualidade de material para trabalhar, É isso. Né? Não tem muita assistência. É isso. Então, é difícil. É uma barreira que vem enfrentando, né? Mas o que eu venho pensando muito, quando a gente pensa em saúde mental hoje, ainda o SUS trabalha muito com o atendimento depois que a pessoa já está doente, né? E que é com aquele atendimento para corrigir o que já está. Não uma prevenção. Não é uma prevenção, ainda precisa avançar nisso, mas além do SUS, eu acho que tem um papel fundamental de todas as instituições nisso. Tá. Né? E quando eu digo instituições, eu não digo só as organizações de trabalho, porque sim, o trabalho, isso cientificamente já é comprovado, ele tem um papel central na vida da pessoa, e o trabalho, ao mesmo tempo que ele pode adoecer esta pessoa, ele pode contribuir para o agravamento, ele pode também exercer um papel de cura para aquela pessoa. Sim. Né? Então, além da organização do trabalho, as instituições familiares, as instituições escolares e de formação de jovens, né? Então, quando eu digo que institucionalmente essa prevenção pode começar bem antes nessas instituições, né? E aí desafoga o SUS, porque aí menos pessoas vão chegar lá precisando já de um tratamento mais intensivo. Sim. Quando a gente trabalha a prevenção, quando a gente trabalha a promoção da saúde mental, quando a gente permite que as pessoas falem sobre a saúde mental, sem medo da estigmatização que ainda existe. Tem isso, né? A pessoa não quer ser rotulada, tem vergonha de dizer que tem um transtorno mental. Principalmente em ambiente de trabalho. Né? Claro. Eu acho que isso, e é uma coisa que o projeto aqui do Tribunal Brigada em Saúde Mental vem para isso. Né? Vem para desestigmatizar, para que as pessoas no tribunal, os servidores públicos, possam falar livremente quando eles não estão bem. Sim. E que está tudo bem não estar bem todo dia. Claro, ninguém está bem todo ninguém, dia. A gente passa por muitas coisas na nossa vida, a gente passa por perdas, por ansiedades, por grandes mudanças na nossa vida, às vezes de ambiente de trabalho, de local de trabalho aqui dentro mesmo, ou na nossa residência, filhos. São muitas coisas. São muitas coisas, exato. Né? Então, ninguém consegue passar por isso inerte a tudo isso. Sim, a pessoa vai, em algum momento, precisar de algum tipo de ajuda. Né? E que bom que a gente pode ter, hoje aqui no tribunal, um ambiente que a gente possa falar sobre isso. Exato. Esse projeto da Brigada, ele vem para isso, ele vem para que a gente possa ter aqui dentro servidores capacitados, que voluntariamente quiseram fazer parte da Brigada, e esses servidores são pontos de apoio, são pontos de escuta, de acolhimento, e a gente vem percebendo com o trabalho da Brigada como as pessoas hoje já se sentem mais à vontade para falar sobre o tema. Com certeza, quanto mais a gente fala de um tema como esse, mais as mentes vão se abrindo e a gente vai conseguindo derrubar o preconceito que existe, esse tabu, né, de ter um rótulo. Todo mundo vai passar por um momento desse, e que bom que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está fazendo esse trabalho aqui dentro e que sirva de exemplo para outros lugares. É o trabalho de formiguinha. Claro, se o SUS não consegue abraçar o mundo, toda essa demanda, e com certeza, acho que infelizmente não consegue da melhor maneira possível, 100% dos casos, mas se cada um fizer o seu papel, a sua parte, a gente consegue ajudar um maior número de pessoas. E olhando para essa demanda imensa, e que a gente vê que isso tem crescido, e a gente, aqui nessa sua resposta, a gente tocou de novo na questão da internet, que eu vejo assim, nem todo mundo está bem toda hora, mas a internet às vezes faz parecer que sim. E aí a pessoa fala assim, poxa, aquela pessoa está sempre bem, né? Ela está sempre bem colocada, está feliz da vida no trabalho, na vida pessoal, a gente sabe que não é assim. Então, olhando para essa demanda, o que a rede de atenção psicossocial de São Paulo, especificamente,
poderia fazer para melhorar esse atendimento? Ainda a gente está muito longe de atender a demanda do Estado. O que a gente tem em mente para o que está acontecendo agora e o que pode melhorar para o futuro? Eu acredito muito nas campanhas de conscientização, né, para que as pessoas busquem ajuda antes de um agravamento maior, antes que ela precise ser afastada, porque isso também gera um ônus para o Estado como um todo, quando as pessoas precisam já se afastar do trabalho. E diante do estigma que existe na saúde mental, quando uma pessoa ela se afasta de fato do trabalho, é porque ela chegou num ponto que ela perdeu totalmente a funcionalidade dela. Porque ninguém se afasta do trabalho por saúde mental à toa. Claro. Né? Para chegar nesse ponto, ela passou por muita coisa antes. Então, eu acredito muito em campanhas de conscientização, eu acredito muito em políticas públicas voltadas para a parte escolar. A gente sabe que jovens e crianças e adolescentes têm agravado demais a parte de saúde mental deles. A gente vê uma crescente, principalmente em índice de suicídio dessa população. Sim, é algo que é velado, inclusive na imprensa. Nós não falamos, né, por exemplo, sobre suicídio, porque é algo que pode até estimular. Infelizmente, né? Então eu acho que a gente entrar já na escola, políticas públicas que venham na escola, políticas públicas voltadas para todas as instituições. E hoje a gente vê que isso também está sendo visto aí fora com a NR1. Né? A NR1 é a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego, que ela veio e ela passa a ser exigida agora a partir do dia 26 de maio de 2026 das empresas. As empresas vão precisar criar um plano de gerenciamento de risco psicossocial. Então, quando vem uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego dizendo isso para mim tem um significado muito importante de que, sim, a saúde mental, ela precisa ser vista de uma outra forma. Como prioridade. Como prioridade. Essa norma, ela não vai impedir que as pessoas adoeçam. Mas ela vem para impedir que as pessoas adoeçam por conta do trabalho. Que o trabalho não seja um fator que está agravando a saúde mental dessa pessoa. Então, as pessoas vão continuar sofrendo por questões de saúde emocional, porque faz parte da saúde integral do indivíduo. Exato. E todos adoecemos. E muitos não se dão conta que estão adoecendo. Não se dão conta. E não procura ajuda. Exatamente. Então é importante, né, você poder estar num lugar, trabalhar num lugar em que você possa ser ouvido, até para aquela pessoa especialista se identificar. Sim. Isso é realmente um problema? Isso é um estresse passageiro? Ou realmente há um transtorno por aqui? A gente está perto de você, vamos tratar. A gente tem caminhos aqui dentro da nossa instituição para olhar de perto. Isso é fundamental. Exatamente. E essa campanha Janeiro Branco, da qual a gente está falando aqui também, Fernanda, que peso que você acha que tem esse tipo de tema? E nós estamos vendo que cada vez mais também as instituições estão abraçando essas campanhas, né? Mês a mês nós temos campanhas diferentes para o câncer de pele, o câncer de mama, AIDS, que a gente já debateu aqui também, já falamos sobre câncer de pele aqui também, agora a gente está tratando da saúde mental. E a gente sabe que ao longo do ano são várias campanhas, né? Eu acho que isso tem uma força importante também. Sim, porque eu acho que são campanhas de conscientização, como eu disse, são campanhas que as pessoas param para pensar sobre aquela temática em específico, né? Que às vezes a gente vai vivendo meio que no automático e com a correria do dia a dia, a gente para pensar, né, sobre o tema. E o Janeiro Branco, por ser o mês de janeiro, eu vejo um significado muito grande, que é assim, você está começando o ano, né? E ali você está... Quando a gente inicia um novo ano, a gente pensa num novo ciclo, novas metas, novos desafios, né? Encerra um ciclo que talvez alguma coisa não tenha dado certo lá atrás, a gente fala, vou encerrar esse ciclo. Tem muito significado. O que foi ruim fica para trás. O que foi ruim fica para trás. Então, eu acho que o Janeiro Branco, ele tem um significado muito importante nisso. É você começar um novo ciclo pensando para dentro, olhando para dentro, né? O que está acontecendo? E como que eu estou? Eu vou começar esse ciclo e como que eu estou para enfrentar esse novo ciclo agora? Sim. Então eu vejo que tem um significado importantíssimo, todos esses meses que comemoram alguma coisa, que conscientizam sobre alguma coisa, porque traz luz para um tema importante. Claro, com certeza. E eu queria te perguntar, Fernanda, se hoje existe uma integração entre as políticas públicas de saúde mental
e de assistência social. Como é que funciona esse vínculo? Se é que existe hoje algo bem traçado. Existe já dentro do SUS um vínculo entre essas duas áreas, né? Até porque a assistência social, ela precisa, ela está inserido, o profissional do serviço social, ele está inserido também nessa recuperação, né, do paciente, no acompanhamento do paciente dentro da rede. Né? É muito importante que esse paciente, quando ele entra na rede, ele tenha um acompanhamento, até que ele possa recuperar a sua funcionalidade e conseguir retornar ao trabalho ou conseguir voltar para ter um rendimento escolar adequado, né? Então, a assistência social, ela vem caminhando muito junto com a atenção de saúde mental. É claro que a gente ainda precisa investir mais em política pública, em fiscalização do acesso, em como que esse usuário do SUS transita nessa rede, né? Se ele está tendo acesso, se está demorando muito tempo para diagnóstico e para tratamento. Isso precisa de uma fiscalização intensa e o Tribunal de Contas, no seu papel institucional, pode sim contribuir com isso. Fiscalizando, né? Fiscalizando se as pessoas de fato estão tendo acesso. Né? E como que está sendo o trânsito desse paciente dentro do sistema. Né? Se de fato ele está sendo bem atendido, dentro da sua dignidade, porque isso, a saúde mental hoje é um pilar da dignidade humana. Claro. Então, o Tribunal de Contas tem um papel fundamental em visualizar todo esse panorama do SUS em relação à saúde mental. Muito legal. A gente estava conversando aqui antes da entrevista começar de um outro problema que, assim, a tecnologia ela é uma grande aliada para o bem, mas também para o mal, se a gente não souber usá-la da maneira correta. E uma das questões que tem provocado muitos problemas de saúde mental é o uso excessivo de telas. E a gente já não foge mais disso. Né? Ou a gente está alinhado ali com esse avanço da tecnologia, ou a gente fica para trás em todos os sentidos. E o quanto isso é trabalhado dentro das instituições, a gente já viu um grande avanço das escolas proibindo o uso de celular, por exemplo. Isso eu acho, na minha opinião, que foi uma grande conquista, porque lugar de escola não é lugar de tela, você tem muitas outras horas para mexer no celular e a criança também não tem discernimento, né, do que é adequado e não sabe a hora de parar. Você, conversando com as pessoas, né, lidando com esse tema de perto, você percebe que o celular muitas vezes está realmente envolvido com esses transtornos mentais? Sem dúvida, né? Eu acho que a gente tem as redes sociais, que como a gente já disse aqui, ela vira uma vitrine, né? Uma vitrine de... sempre as pessoas estão bem na rede social. Muito difícil você ver as pessoas colocando uma tristeza, uma derrota, às vezes. Ninguém posta briga, né? Ninguém posta briga, ninguém posta a briga que teve no trabalho, o dia ruim que teve no trabalho, né? Então, a gente fica olhando sempre para o outro, né? A gente está sempre olhando para o outro e buscando a aprovação do outro. Porque quando a gente posta em busca de curtidas, quantas curtidas... Eu vejo hoje muitos jovens, quantas curtidas você... Às vezes eu posto alguma coisa na minha rede social, minha filha fala assim, quantas curtidas você teve? Ou, nossa, você teve como se fosse algo muito Aí eu falei, mas eu nem tô nem olhando quantas curtidas eu tenho. Mas a gente busca a aprovação do outro pela tela. Né? Porque ali... E a gente encontra ali uma questão ainda muito, que eu vejo hoje para os jovens também, que é muito grave. Né? Os jovens, às vezes, tratam a rede social como sem lei, né? Terra sem lei. Terra sem lei. Todo mundo fala o que quer, todo mundo fala, ofende o outro. E isso, a gente não sabe como isso está chegando para a pessoa que está do outro lado. Claro. Né? Às vezes a gente não sabe como a pessoa que está do outro lado dessa tela está recebendo essa informação. Todo mundo fica muito corajoso também, né? Todo mundo corajoso, né? Então a gente não sabe como a pessoa do outro lado está recebendo isso. A gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Mas para além disso, que eu vejo, às vezes eu falo assim, não, eu vou desintoxicar um pouco do Instagram. Porque, gente, eu sou humana, eu também fico no Instagram. Né? Claro, todos nós. A gente tenta, fico no Instagram. Às vezes eu falo, não, vou me poupar um pouco do Instagram. Mas, gente, hoje, a nossa vida está aqui dentro. Não, e todas as informações, até de notícia, tá vendo bobagem no Instagram. Não, a gente se informa pelo Instagram. Eu sigo todos os veículos de comunicação, por exemplo, e ali no início do meu dia eu tô ali. A gente tem o banco no celular, e aí você tá vendo o banco, você tá lendo um artigo, de repente, importante para o seu trabalho. Sim. E aí chega uma mensagem de um amigo, já dispersa. E a gente está sempre, assim, a gente está sempre multitarefas.
são sempre várias janelas no celular abertas, porque a gente virou multitarefa. Todo mundo tem que virar multitarefa para dar conta disso daqui, porque é assim, é o banco, é o portal de notícia, são os e-mails que a gente recebe o tempo todo, Sim. é o WhatsApp, é o Teams. Gente, é assim, é humanamente impossível você ficar... E hoje, por exemplo, eu que tenho filhos adolescentes, né? Eu falo assim, eu vou tentar não ver nada disso, eu não vou ver TikTok. Aí, de repente, a minha filha e meu filho comentam alguma coisa comigo que tá bombando, né, para eles. E eu olho e falo assim, eu não sei o que é isso, eu nunca vi. Elas falam, mãe... isso. Não acredito que você nunca viu isso. Eu falei, gente, eu não vejo TikTok, mas assim, até para isso a gente tem que se preocupar um pouco de estar um pouco antenada. Claro, para acompanhar a cabeça dos filhos. a cabeça dos nossos filhos. Às vezes eu faço algumas perguntas para os meus filhos também. Mãe, não acredito que você não sabe o que é isso. Não, eu não sei. Inclusive a linguagem, né? Por exemplo, o sim é SS, o NN. Então a gente tem que se acompanhar. Claro, porque nós também atuamos, trabalhamos, a gente tem que estar atualizada sempre. Sem dúvida. Para ter uma boa relação com os nossos filhos, que é a nova geração que vem aí. Ou dentro mesmo do próprio trabalho. A gente trabalha com estagiários, com pessoas mais novas que estão chegando. A gente também tem que ter esse olhar de cuidado com o que faz sentido para eles, que às vezes não faz mais sentido para a gente, mas para eles faz, e eles acabam nos ensinando e muito, né? E muito. A gente sabe disso também. Agora, Fernanda, pensando aqui de tudo que a gente conversou, né, da importância desse olhar atento dentro das instituições, das pessoas não terem mais esse tabu de discutir ou de questionar ou cuidar e tratar um transtorno, eu queria, para a gente encerrar, porque o nosso tempo está chegando ao fim aqui no Controle Externo, queria saber um pouquinho da sua visão. Qual que é o principal avanço que o Brasil precisa ter, né, que todos os estados ali precisam ter, para a gente alcançar hoje na política de saúde mental? Daqui para frente, o que é imprescindível que aconteça para que a gente consiga melhorar esse atendimento em relação à saúde mental, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida daqui para frente, porque a gente já sabe que algumas coisas são irreversíveis. Sim. Então, temos que aprender a lidar e fazer com que isso flua melhor daqui para frente. Olha, eu acho que assim, as políticas públicas, elas precisam estar, primeiro, mais à disposição da população, para que a população possa cobrar, né? E aí a informação. O que eu vejo muito hoje, a saúde mental ainda é muito tratada como secundário. A gente vê, por exemplo, campanhas de diabetes, todo mundo fala sobre diabetes, pressão alta, problemas cardíacos. E é comum as pessoas falarem, hoje eu estou com a pressão alta, eu faço um tratamento porque eu estou com colesterol alto. Só que quando a gente se depara com a saúde mental, não é tão simples assim. Né? As pessoas têm receio de falar que foi num psiquiatra e está tomando um antidepressivo. Sim. Elas não querem falar, elas escondem. Então, de repente, você tem um colega do seu lado que está passando por um momento difícil, está tomando medicamento e você nem sabe disso. E aí você continua tratando ele da mesma forma. Então eu acho que a informação hoje, a disseminação de informação, com campanha de conscientização, com dados, um maior acesso de dados à população, participação do controle social também nisso é muito importante. Né? O que a população está precisando? Sim. Porque de repente você oferece um apanhado de coisas e não é aquilo que a população está precisando. Ouvir a população. Tem até um canal hoje de WhatsApp para várias coisas. A gente recebe mensagens, por exemplo, alertas de tempestade. Sim. Né? Alertas sobre, olha, começa agora a campanha de vacinação tal. Por que não criar esse tipo de alerta para a saúde mental? Um canal direto para que a gente tenha agilidade da população em ter esse acesso. Talvez seja algo importante. Né? A gente até criou aqui dentro do tribunal, que eu me permito aqui, a gente criou esse termômetro emocional. Muito legal. E que eu venho disseminando aqui dentro, a gente fez como marcador de página para livro, mas isso pode também se transformar numa proteção de tela do computador. Que é para que a pessoa chegue, olhe para esse termômetro emocional e consiga se olhar ali. Falar, onde eu estou hoje? Eu estou irritado, impaciente, eu estou um pouco reativo. Qual o nível de suporte que eu preciso? Porque até isso ele explica aqui, qual o nível de suporte eu preciso? Se eu preciso só de um autocuidado nesse momento, ou se eu já preciso procurar um cuidado profissional? Sim. Quando os meus sintomas já estão... Extrapolaram o limite. Então eu acho que
coisas como essa que são simples de fazer, Sim. são muito simples das instituições fazerem. Elas ajudam primeiro, porque elas mostram que essa instituição está preocupada com as pessoas que estão ali trabalhando. Isso já é fundamental, é um diferencial. Já é um diferencial imenso. E segundo, porque a pessoa começa a pensar sobre ela mesma, ela começa a olhar para ela mesma. E ela começa, inclusive, a olhar para o... Eu já vi aqui colegas debatendo. Hoje eu estou aqui, e você? Então as pessoas começam a falar sobre isso, normalizar. A gente precisa normalizar a saúde mental. Sim. A gente precisa normalizar, mas não banalizar. Claro. Né? Normalizar é falar sobre o assunto, mas buscar ajuda profissional. Sim, com responsabilidade. Com responsabilidade quando necessário. Né? Eu me permito até aqui fazer um adendo, a gente vê uma explosão nos últimos 4 anos de burnout no Brasil. Né? Aumentou 400%. Né? Mas eu fico me perguntando, como estão sendo esses diagnósticos de burnout? Por quê? O burnout ele é uma doença do trabalho. Precisa ter um nexo causal entre o sofrimento do trabalho e ao ponto que aquela pessoa chegou, que ela se torna disfuncional, que ela perde total conexão com o trabalho. E será que é só o trabalho que provocou isso? Exatamente. Tem uma série de outros fatores aí. Então eu fico me perguntando, esses diagnósticos de burnout, como eles estão sendo feitos, né? Se estão adequadamente sendo feitos ou não. Profissionais preparados para fazer esse diagnóstico. Exatamente. Com seriedade, e que as pessoas não procurem diagnósticos na internet, no chat GPT, que procure... Né, que eu vi a gente está fazendo terapia no chat GPT, né, gente? Conversando, né? Esse é o ápice da falta de informação. É o ápice. De querer tudo, né? O imediatismo que hoje circula entre todos nós. E aí a pessoa acaba ficando dependente da tecnologia até nisso, que é um grande risco. É um grande risco. Então, para concluir, eu acho, políticas públicas a gente precisa ter capacitação de profissionais, para que eles estejam cada vez mais capacitados para diagnosticar, para identificar e para falar sobre a temática, e informação, a disseminação de informação. Ai, muito bom, Fernanda. Parabéns pelo seu trabalho, né? Por olhar de perto para um tema tão importante, por fazer esse trabalho aqui dentro, ter esse tipo de ideia, que é uma ideia assim, importantíssima, simples de fazer, não tem um custo elevado. Então, é importante que a gente diga isso, porque muitos também vêm com essa justificativa. A gente não tem dinheiro para investir ali. Mas, para isso, tendo um profissional qualificado, não é preciso um grande investimento. Exato. Né? É algo que pode ser feito. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Falamos com a diretora do DASAS, especialista no assunto. Foi uma honra recebê-la aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, foi uma honra. A honra foi toda nossa. Então, esse foi o podcast Controle Externo, programa Controle Externo, Especial Saúde. Nós falamos sobre saúde mental, na campanha Janeiro Branco. Queria agradecer aqui o espaço cedido pelo Ministério Público de Contas, dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Até a próxima edição.